Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, esteja na sua vida, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer um texto da palavra de Deus para você, nesta hora, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Quero compartilhar com vocês sobre o tema lance fora ou carona. Põe para fora o carona. O que está acontecendo aqui? Jonas era um profeta de Deus, um homem escolhido para levar a palavra de Deus às pessoas. Jonas, ele recebe agora uma palavra, e a palavra é: vá à cidade de Nínive e diz para aquela cidade que eu vou a destruir por causa da sua maldade, se eles não se arrependerem. Jonas, ao ouvir esta palavra, sabia que Deus é misericordioso e que se os ninivitas viessem a se arrepender do seu mal e buscar a Deus de coração, Deus iria perdoá-los. E era tudo o que Jonas não queria. E por que ele não queria? Porque os ninivitas eram um dos adversários de Israel e praticavam maldades contra o povo de Israel. E Jonas, sendo judeu, não queria que os seus adversários fossem livres da mão de Deus. Deus era o único que poderia ajudar Israel nessa questão. E agora vem Deus falando que se o povo não se arrependesse, ele ia destruir. Tá, e se o povo se arrepender? Deus não iria destruir. Então, por isso que Jonas agora resolve fugir da face do Senhor. E ele desce até Jope, encontra ali um navio que está indo para Tarsis, compra sua passagem e entra no navio. E aí começa grandes problemas para aquele navio, porque naquele navio está entrando uma pessoa que não tinha que estar ali. O carona é assim, ele sempre pega pessoas de surpresa. Você já percebeu que quando nós somos carona, ou quando nós damos carona para alguém, nós temos que se adaptar. Nós temos que se for num automóvel, nós temos que arrumar mais um local, nós temos que mudar a trajetória, o caminho, para deixar o carona até o seu lugar. Assim era Jonas. Jonas não era para estar ali. Jonas estava com um problema, e um problema sério, um problema de relacionamento com Deus, que precisava ser resolvido. E na nossa vida, nós temos dado carona para certo tipo de situações, pessoas que estão com problemas e que precisa ser resolvido. E esses caronas trazem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, verdadeiras tempestades, verdadeiros ventos fortes, que por mais que a gente venha fazer muitas coisas para aliviar essa tempestade, a tempestade não passa, o vento não enfraquece, o mar não se acalma e o navio vai se perdendo. Os marinheiros partem, a tripulação parte, o navio parte, e quando está no alto mar vem uma grande tempestade. Deus manda uma grande tempestade. Deus faz com que o mar se agite, e os marinheiros começam a ter medo, buscam a seus deuses, mas antes disso começa a ter as percas, os danos, porque quando nós damos carona a alguém que está com problema de relacionamento com Deus, vem os danos. Não vem só a tempestade, mas vem os danos, vem os prejuízos.
Qual é o prejuízo que eles tiveram? Eles começaram a lançar no mar as cargas, as mercadorias, coisas pessoais deles, coisas de outras pessoas, mercadorias de outras empresas, que eles depois teriam que prestar conta, pagar tudo aquilo. Muitas das vezes na nossa vida nós vamos perdendo coisas, lançando mão de coisas, jogando no mar, jogando fora tudo que nós conquistamos, tudo que nós adquirimos por causa dos caronas. E de repente eles começam a buscar aos seus deuses, eles descobrem que aquilo não é normal, eles buscam aos seus deuses, e ele descobre que existe um homem no porão que está dormindo. Ele chama aquele homem e diz: da onde você é, o que você faz, qual é a tua ocupação. Eles começam agora a chamar o problema, eles começam a chamar a situação e começam a dialogar com aquela pessoa. Muitas das vezes, queridos, na nossa casa, na nossa família, os problemas não são resolvidos porque nós não conversamos, porque nós não perguntamos, porque nós não temos tempo de conversar. Na igreja nós cultuamos, nós adoramos, nós abraçamos, mas há pouca conversa, há pouco diálogo, há pouco toque. Jesus, ele amava conversar com as pessoas, porque era na conversa que Jesus ajudava as pessoas. Aqueles homens começam a conversar com Jonas e Jonas diz a verdade. Jonas diz: eu sou hebreu, temo ao Senhor, e essa tempestade veio por causa de mim, eu estou fugindo da face do Senhor porque eu não quero fazer a sua vontade. E em cima dessa palavra os marinheiros, a tripulação temeram a Deus e disse: não, você não pode fazer isso, o que você fez? Isso é uma loucura, você não pode fugir da face de Deus. E Jonas escuta tudo aquilo e aqueles marinheiros perguntam: o que nós temos que fazer? E ele diz: me lancem ao mar, me joguem ao mar, e essa tempestade vai passar. E os marinheiros tentaram ainda remar, tentaram ainda fazer com que o navio chegasse a um lugar seguro, mas o mar cada vez mais se quebrava sobre aquele navio, e eles não tiveram outra alternativa a não ser fazer com a palavra do profeta. Só que era uma decisão difícil. Como é que agora eles iriam lançar uma alma ao mar, um passageiro ao mar, que estava ali de uma forma legal, pagou sua passagem, pagou tudo que tinha que ser pago, e agora eles tinham que lançar ao mar? Como é que eles iam prestar conta disso? Como é que eles iam depor isso diante dos tribunais? Era uma decisão terrível. E o que seria deste homem? E se a tempestade não passasse? Mas eles acreditaram na palavra do profeta e tomaram essa decisão difícil, e pegaram Jonas e lançaram ao mar. E quando fizeram isso, a tempestade passou, o mar se acalmou, a fúria foi embora. E muitas das vezes é isso que nós temos que fazer na nossa vida, queridos. Nós vamos adquirindo certos caronas dentro de nós, e que esses caronas vão trazendo para nós a tempestade, o vento forte, as ondas fortes que vão batendo sobre o nosso navio. O navio aqui significa a nossa vida. Dentro desse navio estão as nossas mercadorias, estão as nossas vestes, estão nossos alimentos, está ali todo o nosso sustento. E nós, ao invés de lançar o problema, nós vamos lançando o nosso sustento, nós vamos lançando as nossas roupas, nós vamos lançando o que é nosso, o que Deus nos deu, por causa de algo ou de alguém que está na nossa vida e que não é de Deus. Às vezes é no namoro, queridos, talvez um relacionamento que você adquiriu, e essa pessoa está com sérios problemas com Deus e que precisa ser resolvido, e não está sendo resolvido e está te trazendo tempestade. Talvez lá na família, algum parente seu, algum amigo seu está com um problema sério de relacionamento com Deus, e ele precisa resolver isso, e nós ficamos procurando outras coisas, outros caminhos, mas na verdade nós precisamos lançar os caronas fora. Lançar os caronas fora não significa que nós queremos que essas pessoas morram, ou se afoguem, ou partam para outro lugar. Não, lançar o carona fora é lançar o carona nas mãos de Deus.
Porque o carona, ele não vai morrer. Mas se ele continuar no barco, tanto você como eu e ele, todos perecerão. Lançaram Jonas fora. E o mar se aquietou. E o navio seguiu o seu curso. E Jonas seguiu o seu curso. Nínive foi alcançada. O povo se arrependeu. Deus abençoou aquele povo. Deus tirou a sua ira diante daquele povo. E o mais interessante de tudo isso é que por causa desse carona, aqueles marinheiros tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. A Bíblia diz que eles temeram a Deus. Antes de jogar Jonas no mar, eles oraram a Deus, pediram perdão ao Senhor por aquela decisão. Depois que lançaram Jonas ao mar, eles adoraram a Deus, eles sacrificaram ao Senhor, eles prestaram um culto ao Senhor. Então qual é a consolação dessa palavra? Talvez você escutou agora essa mensagem e está perturbado, está se identificando com ela e está dizendo: meu Deus, quantos caronas estão na minha vida, mas calma. Esses caronas podem ser bênção também para nós. Porque foi por causa de Jonas que aqueles homens buscaram a face do Senhor. Foi por causa de Jonas que aqueles homens tiveram uma experiência com Deus. Foi por causa de Jonas que aqueles homens descobriram que Deus é maior do que outros deuses. Foi por causa de Jonas que aqueles homens descobriram que não pode fugir da face do Senhor. Então, vamos aprender com essa lição. Mas vamos tomar a decisão que não é fácil. Tem decisão que não é fácil para ser tomada, mas tem que ser feita. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Deus não vai fazer enquanto eu não tomar essa decisão. Qual tem sido o teu carona? E que atitude você tem tomado sobre isso? Você já perguntou para Deus? Perguntou para Deus o porquê dessa tempestade? O porquê dessa situação complicada que não passa? Você já fez de tudo e não passa. Você já tomou todas as providências e a tempestade continua aí. Será que você não precisa lançar fora um carona? E o carona não precisa ser uma pessoa. Pode ser um sentimento que está aí alojado no teu coração, que você trouxe, que você deixou entrar, que não pode estar aí. Pode ser um pensamento que alojou na tua mente e está aí te perturbando. Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento. Ore a Deus, busca o Senhor, e as coisas vão ser esclarecidas. E aquilo que Deus falar com você, que você venha obedecer a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Que venha uma grande bonança sobre a tua casa. Que a tempestade venha acalmar. E que os ventos venham parar. E que o teu navio chegue ao porto seguro. Em nome de Jesus. Até a próxima, queridos. Que Deus te abençoe.